crescendo. Então, acho que nesse momento de bear market que a gente está vendo, de muitos problemas pela frente e muito receio, eu prefiro focar naquilo que realmente funciona. E sou bem construtivo em relação a DeFi, sim, por alguns motivos, até por alguns colaterais do que rolou esse ano, né? Muitas pessoas receosas em relação a deixar suas criptos nas corretoras, quebra de FTX e, enfim, vários fundos de outras corretoras que eventualmente podem quebrar, e as pessoas estão cada vez mais buscando a sua autocustódia. E se a pessoa ela faz essa autocustódia, ela não vai querer voltar essa grana para uma corretora tradicional para trocar por algum outro ativo que ela queira para depois mandar para essa carteira. Ele pode interagir com o DeFi, ele pode utilizar a Uniswap ou mesmo outras DEX aí. Então eu sou bem construtivo sim em relação a DeFi, porque se ele já tinha uma boa utilização antes disso, agora nós teremos cada vez mais pessoas utilizando, e até mesmo se você pegar os dados on-chain que nós temos da Uniswap para ver o volume negociado lá dentro, está maior o volume agora do que, por exemplo, em novembro do ano passado. Ou seja, mesmo com o mercado caindo aí 70%, alguns ativos 80%, outros 90%, o volume negociado nessas DEX, elas estão aí bem elevados. Então, eu sou bem construtivo em relação a DeFi, e acho que é uma das coisas que me deixa mais seguro de ter uma maior exposição em criptos, porque, cara, essa questão de DeFi, de empréstimo, de prover liquidez e afins, para mim sempre vai existir e só tende a escalar. A questão de metaverso, NFT e adoção disso tudo é uma incógnita. Ninguém sabe o quanto que vai ter de fato de valor nisso daí. Agora, DeFi, cara, empréstimo, nós temos há quanto tempo na sociedade, né? Há séculos, há milênios tem empréstimos. E se você pensa em cripto, o DeFi ele vai te potencializar isso daí, essa questão de acesso a empréstimo, prover liquidez. Então, é uma das teses que eu sou bem construtivo. E você consegue ganhar tanto participando de DEXs, né, como a Uniswap, e você também consegue ganhar com protocolos que você acredita, né, com blockchains que você acredita, como a própria Ethereum, que funciona muito bem no próprio DeFi, como a própria Polygon. Então, dá para ganhar de várias formas, né, provendo liquidez com os ativos que você gosta, com as blockchains crescendo, com a própria DEX crescendo. Então, você vê algo que tem real utilização. Então, talvez um dos das principais lições que eu tive esse ano aí, que foi, enfim, muito turbulento para cripto, olhar para aquilo que tem real utilidade. Porque, como no mercado tradicional, né, Warren Buffett diz, quando a maré baixa é quando a gente vê quem está nadando pelado. E muitos projetos aí estão nadando pelado, e outros projetos, muito pelo contrário, estão bem fortes. O Uniswap captou aí 165 milhões de dólares recentemente e tende a continuar crescendo. Então, acho que nesse momento de bear market que a gente está vendo, de muitos problemas pela frente e muito receio, eu prefiro focar naquilo que realmente funciona, e o que está atrelado a esses grandes DeFis aí está indo super bem. E eu acho que você falou bem ali quando a gente fala desses grandes DeFi, dessas características de empréstimos, né? E André, eu acho que as diferenças que a gente vê nessas DeFi para as DeFi do mundo tradicional, igual o Rodolfo comentou, está muito relacionado com esse aspecto do apermissionado, né? Então, acho que existe um paralelo com o que você falou também com relação a Chainlink, né? Boa, legal. Bom, eu acho que tem uma questão aí, dessa questão do apermissionado, que é muito válida, né? Que é a possibilidade de você usar sem pedir licença, né? E o que a gente vê nesses volumes é muito claro. Se você puxar os dados ali de volume em relação a SEX e DEX, né? Você teve um pico ali relativamente interessante em outubro de 2020, né? Em que representou ali 15% do volume da SEX, só que a Uniswap em alguns momentos já passou o volume da própria Coinbase, né? Se você pensar nessas duas grandes empresas do mercado ali, uma de um viés muito mais ali de ser um IPO tradicional na bolsa, e o outro cara do outro lado ali realmente desregulado, não tendo uma regulamentação clara e sendo obviamente descentralizado, você vê essa clara distinção. Outra coisa interessante é que para alguns pares as DEX oferecem um book muito mais profundo, né? Simplesmente pela característica do formador de mercado automatizado, né, o AMM, ele possibilita isso, né, muita liquidez numa ponta específica, e a V3 da Uniswap facilita ainda mais isso, né, você tem uma penetração ali muito grande que pode aguentar uma grande porrada de uma compra.
inclusive com book melhor do que apresenta nas principais corretoras, e aí não só Coinbase. Isso foi um estudo feito pela Paradigma também com a Binance. Então, acho que essas coisas, elas mostram um pouco de como vão ser as fases daqui para frente, né? Ainda, na minha visão, é um volume relativo pequeno, né? Se você pensar 10% do que oferece a SEX, mas, cara, a gente está falando já de 2 dígitos que, de alguma forma, há algum tempo já gira em torno desses 10%. Ou seja, existe uma certa consolidação ali percentual frente ao que as SEX estão fazendo. E acho que, como previsão aqui para o futuro, eu vou até tomar emprestado aqui do Luca Benedetti, que trabalha comigo, que ele fez uma que a gente está fazendo um relatório de tese para 2023, e uma delas me chamou muita atenção, que é o login com Ethereum, né? Eu acho que a gente viu na Copa do Mundo algumas casas de aposta possibilitando que você apostasse com Ether, e o login era feito pela MetaMask. Então, eu vejo alguma possibilidade aqui de que o login, indo nessa direção, a gente conseguiria colocar aqui o pezinho da Web3 na Web2 de uma maneira que fosse uma espécie de cavalo de Troia, né? Porque a facilitação aqui seria basicamente você não ter que fornecer os dados para a contraparte. Então, eu vejo muita possibilidade que possa ser explorada aqui. Também não queria bater na tecla, que provavelmente tem outras teses aqui que eu já vi que a gente vai concordar e vocês vão acabar falando de outra forma aqui também. Então, eu queria trazer essa aqui como tese para 2023.